A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da nona lição do segundo trimestre de 2021. Título da lição: O Ministério de Pastor. Texto áureo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe, João capítulo 10, versículos 11 e 14, título capítulo 1, versículos do 7 ao 11, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4. Primeiro tópico: Jesus, o sumo pastor. Número 1 do primeiro tópico: Jesus é o pastor supremo. Hebreus capítulo 13, versículo 20 diz: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Meus irmãos, a expressão grande pastor das ovelhas refere-se à sublimidade do nosso Senhor Jesus Cristo como pastor no Novo Testamento. Meus irmãos, Jesus Cristo ainda é considerado o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Meus irmãos, ele é Deus. Aleluia! Número 2 do primeiro tópico: o pastor conhece as suas ovelhas. João 10:14 diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Meus irmãos, entre o pastor e suas ovelhas há um conhecimento mútuo e profundo. E esse conhecimento, meus irmãos, não é apenas teórico, mas é íntimo, é pessoal e profundo. Número 3 do primeiro tópico: o pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11 diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meus irmãos, Jesus não é apenas pastor, não. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor não explora, o bom pastor não oprime, o bom pastor não devora as ovelhas. Meus irmãos, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E Jesus fez isso. Ele deu a sua vida, primeiro, voluntariamente, segundo, sacrificialmente, e terceiro, vicariamente. Oh, glória! Isso é maravilhoso. Segundo tópico: as características do verdadeiro pastor. Número 1 do segundo tópico: um caráter íntegro. Meus irmãos, a melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele prega. Número 2 e número 3 do segundo tópico: exemplo para os fiéis e infiéis e exemplo para a família. Meus amados irmãos, a recomendação é que o obreiro seja moderado e que seja exemplo para os fiéis e que seja exemplo também para os infiéis.
E antes dele ser exemplo para a igreja local e para os de fora, em primeiro lugar, esse obreiro deve ser o exemplo para a sua própria família, governando sua casa com modéstia, equilíbrio, criando seus filhos com respeito e sendo um marido sempre fiel à sua esposa. Terceiro tópico, o ministério pastoral. Número 1 do terceiro tópico, a missão do pastor. Meus irmãos, a missão principal de um ministro do Evangelho é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, alimentando-as espiritualmente através do ensino da palavra de Deus, com zelo, com amor e com compaixão. Número 2 do terceiro tópico, uma missão polivalente. Meus irmãos, a missão ministerial do pastor envolve o ensino, envolve aconselhamento, envolve evangelização, envolve missão, pregação expositiva da palavra de Deus. Ele também age como conciliador, administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a obra da igreja local e muito, muito mais. Número 3 do terceiro tópico, o cuidado contra os falsos pastores. Ezequiel capítulo 34, versículo 2 diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ezequiel capítulo 34, versículos 10 e 11 diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu quero concluir a síntese desta lição dizendo: meus irmãos, oremos pelos pastores, compreendamos, meus irmãos, suas lutas cotidianas, apoiemos os pastores com amor e com carinho, amemos aqueles homens que foram chamados ao santo ministério e que realmente têm o coração de pastor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.